Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto. Temos feito os anúncios em todos os cultos, continuaremos. Lembrando os irmãos e convidando a todos vocês que nos assistem, a família Ebenezer, que já faz parte, muitos outros que têm se integrado conosco. Você é o nosso convidado especial a estar conosco no dia 6 de setembro, onde nós retornaremos os nossos cultos presenciais. Será no domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos o nosso culto até às 10 horas, e depois às 10h30 nós teremos a nossa escola bíblica dominical, que continuará sendo online. E às 19 horas nós teremos também o nosso culto de louvor e adoração a Deus, aqui na igreja, e também celebraremos a ceia do Senhor. Você é o nosso convidado a estar conosco, relembrando novamente aqueles que fazem parte do grupo de risco. As recomendações é que não estejam presentes, são pessoas acima de 60 anos, os que já possuem problemas de saúde, a quais mais aí relevantes são os problemas cardíacos, também os de hipertensões e os diabéticos. E também crianças até 6 anos, as recomendações que não estejam. Também respeitando a quantidade de pessoas, que é de 40%, a qual nós já tomamos as precauções. Teremos o aferimento de temperatura na entrada e também com todos os padrões, todo mundo usando máscara, higienização com álcool gel na entrada. Mas você é o nosso convidado, que você possa estar aqui conosco. Se você não faz parte das pessoas de recomendações, você é o nosso convidado, esteja conosco para junto nós celebrarmos ao Senhor. Os demais irmãos que não vão poder estar presentes devido às situações, estamos providenciando, e se assim Deus permitir, teremos as nossas transmissões ao vivo também, para que você possa estar acompanhando. Esses são os avisos que nós temos. Eu quero convidá-los neste momento a fecharem os vossos olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração e iniciaremos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, primeiramente quero pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, Pai, para que juntos possamos prestar um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Usa, Senhor, a vida, Senhor, da equipe de louvor neste momento, através dos seus instrumentos, através das suas vozes, que o Senhor os use poderosamente, como tem usado domingo após domingo, para falar aos nossos corações, ó Pai. Também pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos visite de uma forma sobrenatural, com o Teu Santo Espírito, que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, para que possamos guardar, Senhor, nas nossas mentes e nos nossos corações os Teus estatutos, para que possamos colocar em prática nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos nesta noite, Pai. Desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Você aí na sua casa, você possa louvar ao Senhor com muita alegria no seu coração. Vamos
promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz.
Queridos, eu quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E cheguem os anos a quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura, e no dia em que os homens se levantarem a voz das aves e todos os seus cânticos diminuírem, quando temerem o que é alto e houver espanto no caminho, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e falhar o desejo, então o homem se vai à sua casa eterna. E os pranteadores andarão rodeando pelas praças. Lembra-te dele, antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaleça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos diante da tua palavra. E te suplicamos nesse momento, no santo nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Fala profundamente aos nossos corações nesta noite. Toma as nossas vidas em tuas mãos, diante da tua palavra. Que cada um de nós, ó Pai, sejamos nesta noite o que nós sempre deveríamos ser, barro nas tuas mãos. E o Senhor seja o oleiro, que o Senhor nos molde através da tua palavra, através do teu Santo Espírito, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero voltar um pouquinho no capítulo 11, para nós fazermos uma introdução e iniciarmos a nossa meditação nesta noite, a qual eu quero trazer como título as consequências da vaidade. Amados, a partir do versículo 9, diz o seguinte: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Olha que, pois, a juventude e o vigor são vaidade. Este é o início, então, que Salomão, ao escrever Eclesiastes no final da sua vida, ele traz para que nós possamos meditar nesta noite sobre as consequências da vaidade. Amados, esta palavra vaidade, a qual Salomão usa, eu quero trazer muito para as nossas vidas pessoal, na questão da nossa humanidade, a qual todos nós, sem exceção, tomamos grande parte ou a maior parte do nosso tempo cuidando dessas questões humanas pessoais, porque isto é do homem. Mas Salomão, ele diz o seguinte aqui no versículo 8: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos deles, mas deve se lembrar dos dias das trevas, pois serão muitos, e tudo o que sucede é vaidade. Amados, então o que nós precisamos entender nesta breve introdução, para entrarmos depois a partir do versículo 1 do capítulo 12, Salomão está dizendo: ainda que os nossos dias aqui sejam muitos, ou seja, vivamos muitos anos, ainda que tenhamos satisfações plenas da nossa carne, ainda que os nossos dias terrenos, humanos, sejam de glória, ainda que recebamos aplausos e louvores aqui na terra, ainda que sejamos enriquecidos, ainda que esses dias a quais vivamos aqui na terra
traga a nós muita alegria, como ele diz aqui no finalzinho, na parte B do versículo 8, tudo o que sucede é vaidade. Precisamos ter muita clareza quanto a isso. Então a vaidade, amados, não se encaixa apenas em alguns itens da nossa humanidade. Se preocupar só com a beleza, com as vestimentas, não é nisso. Salomão então está englobando o que significa ser vaidade. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. A vaidade a qual Salomão traz aqui, ele está dizendo que é a satisfação total da nossa carne. Se você é um apreciador de teologia reformada, você o vai a chamar de depravação total. E Salomão, então, quando vai trabalhar aqui, ele diz assim: olha, alegre-te, jovem, na tua juventude, siga pelos caminhos do teu coração, enquanto você tiver força, satisfaça-se nesses desejos. Porém, ele diz o seguinte, ande pelas vistas dos teus olhos, ou seja, tudo que você desejar, vai e faça. Esta é a metodologia da humanidade usada com Salomão e muito usada nos nossos dias de hoje. Para ser feliz, primeiro você precisa ser feliz. Não é a felicidade dos outros que se importa, é a sua satisfação pessoal. Se você estiver feliz, abro aspas, palavra, da humanidade contemporânea, que se exploda o mundo, fecho aspas. Essa não é a minha fala e não é o meu pensamento, mas é a diretriz que a humanidade se toma, e então Salomão está dizendo: olha, jovem, satisfaça os desejos da sua carne, faça tudo isso, porém lembra-te, que tudo o que tu fizestes, todas essas coisas, te trará o julgamento de Deus sobre a tua vida. Portanto, no versículo 10 ele diz assim: afasta-te, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor são vaidade. Ou seja, amados, então a vaidade que Salomão está englobando aqui, para que eu e você entendam o que a Bíblia nos chama a atenção sobre vaidade, não são apenas alguns itens, são todos aqueles desejos carnais em satisfazer a nós mesmos, é vaidade, tudo não passa de vaidade, e isto é reprovável diante dos olhos de Deus. Então, amados, eu quero falar a partir do versículo 1 sobre algumas consequências, depois dessa breve introdução, sobre as consequências da vaidade. Salomão começa iniciando na sua introdução falando da juventude. Por que da juventude, amados? É quando o nosso vigor físico e mental está no auge. E quando se fala de juventude aqui, por favor, não confunda que é os jovens de 18 a 19 anos. Por quê? Antes de nós entrarmos, eu quero trazer para que vocês entendam. Para um homem se tornar homem no conceito hebreu, ele tinha que ter acima de 30 anos. Então, quando ele está falando de juventude, ele está falando da juventude após 30 anos. Então, você que nos assiste, talvez esteja nessa faixa etária. A vaidade é quando nós estamos lutando para adquirir os nossos desejos aqui na terra. Ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais não venhas a dizer. E então ele vai começar a dizer o que nós vamos dizer quando acabar a nossa força. Amados, porque esse é o conceito. Vou curtir a minha vida, vou viver bem aqui, vou aproveitar tudo o que eu tenho que me aproveitar, depois eu irei servir a Deus. Amados, esse é um conceito errado, e Salomão viveu este conceito, e ele tem autoridade com a sua própria vida em dizer isto.
Salomão foi um jovem que ouviu a voz de Deus quando ele assume o reinado do seu pai Davi. Muito jovem ainda, um menino, a Bíblia o trata, porque talvez tivesse entre 16 a 18 anos de idade. E Deus fala com ele através de sonhos, e ele pede a Deus sabedoria para que ele julgasse o povo de Deus com justiça. E Deus diz a ele: olha, Salomão, o que tu pedistes eu te daria, mas você me pediu sabedoria para julgar o meu povo. Eu darei sabedoria a você, como nunca dei a nenhum homem antes, e nem haverá um homem depois de você tão sábio quanto tu. Mas também te darei riqueza e poder durante o seu reinado, e no teu reinado não haverá guerra, o teu reinado será marcado pela paz. Mas Salomão, com o passar do tempo, ele deixa de dar ouvidos à voz de Deus e passa a dar ouvidos ao desejo da sua carne. Ele se corrompe nos dias do seu reinado. Ele se casa com mulher a qual Deus não autoriza, que não fazia parte do seu povo. Ele levanta postes ídolos, ou seja, altares a Baal, o que é abominável aos olhos de Deus. Salomão faz casamentos políticos com interesses financeiros, aumentando a sua riqueza. Mas o que nós aprendemos com isso, amados, é que Deus mantém a fidelidade, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás. E ele prometeu que no reinado de Salomão não haveria guerra, e seria de paz, e assim ele o cumpre. Ele diz que não haveria homem mais sábio do que Salomão na terra, nem antes e nem depois, e assim ele cumpre. Por isso as pessoas saíam de outros países, de outros continentes, para se assentar diante do trono de Salomão, para ouvir as suas palavras de sabedoria. E isso trouxe vaidade, trouxe orgulho e soberba ao coração de Salomão. E Salomão se corrompeu. Se você ler Eclesiastes, Salomão diz que ele buscou alegria no vinho, não encontrou. Ele buscou alegria nas escritas, também não encontrou. Nos estudos. Então ele buscou alegria num harém de mulheres, e ele disse que também a alegria não estava lá. Porque a alegria, amados, só pode estar em um lugar: no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora isso, tudo é vaidade. Tudo não passa de vaidade. Mas a palavra de Deus nos adverte nesta noite, para que eu e você não busque a Deus nos dias maus, nos dias ruins, nos dias de escuridões, nos dias de trevas, nos dias aonde nós estivermos quase à beira da morte. A palavra de Deus diz para que nós possamos buscar a Deus no vigor da nossa força, da nossa juventude, enquanto há alegria e paz no nosso coração e na nossa carne, que possamos então neste momento se achegar ao Senhor, para que nos dias vindouros possamos nos encontrar em paz na nossa velhice e não em tormento, porque provavelmente Salomão chega na sua velhice em dias de tormento, pela sua declaração feita através do que nós vamos ver. Ele diz o seguinte: antes que se escureça o sol, a luz e a lua e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois da chuva. Que Salomão está dizendo o seguinte, que ele estava envelhecendo, e que ele estava ficando cego, quando ele diz, antes que se escureça o sol, a lua e a estrela, ou seja, a velhice chegou, ele estava à beira da morte, e ele não tinha encontrado alegria. Ele tinha tido um reinado de paz, ele era um homem milionário, homem muito rico, ele era um homem reconhecido sobre toda a terra na época do seu reinado, aonde reis, rainhas e príncipes levavam presentes, ouro, pedras preciosas, os melhores perfumes, para presentear Salomão, para ouvir ele falar os seus provérbios. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: olha, tudo isso não passou de vaidade. Eu tenho dinheiro, tenho palácio, moro em um palácio, sou rodeado de servas, tenho um harém de mulheres, porém estou ficando cego, estou chegando ao final da minha vida, e eu não tenho paz, e não tenho alegria.
Então ele está nos advertindo através da palavra, dizendo: olha, vocês que estão fortes, estão no vigor da sua vida, não façam como eu, não sofram as consequências da vaidade, sirvam ao Senhor na sua força, na sua mocidade, vivam o teu casamento, a tua família ao lado do Senhor, para que quando chegue os dias da sua velhice, que os seus olhos já não venham mais a enxergar nem o sol, nem a lua, nem a estrela, e que tudo não passe de nuvem turva diante dos seus olhos, nada disso possa te aborrecer, porque a luz de Cristo ainda brilha em você. Mas Salomão não tinha isso. Salomão vivia momentos de angústia na sua velhice, e a palavra de Deus nos adverte que o que Salomão estava presenciando eram as consequências da vaidade vivida na sua vida. E assim como foi na vida de Salomão, não será diferente na minha e na tua vida, se nós não desviarmos o nosso coração do mal agora, amados, e nos entregarmos a Cristo Jesus. Então ele diz o seguinte: no dia em que tremerem os guardas das casas e se curvarem os homens fortes, ele está dizendo o seguinte: olha, o dia que tu olhares para você e as suas mãos estiverem trêmulas, e os seus braços não tiverem mais força de carregar uma sacola de mercado. Não é esse o dia de servir ao Senhor. O que Salomão está dizendo, amados, é que a angústia que tinha dentro do seu coração, naquele momento, em entender que toda a riqueza, toda a glória humana, todo o glamour, não podia fazer os seus braços se tornarem fortes. Ele estava a um passo à beira da sepultura. Ele sabia que ele retornaria para o pó. Ele sabia que ele prestaria conta diante do Deus, Criador do céu e da terra, não diferente como eu e você. Não espere esses dias chegarem para servir o Senhor, para que você não se encontre nesses dias maus em tribulação dentro do seu coração. Se converta ao Senhor hoje, se desvie dos seus maus caminhos, entregue a sua vida ao Senhor, porque tudo que há nessa terra, amados, é vaidade e não passa de vaidade. A alegria só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Ele continua dizendo o seguinte: e se cessarem os moedores por já serem poucos, ele está dizendo: olha, eu me encontro hoje com a boca sem força para mastigar a comida, e os dentes que me restam são poucos. A beleza de Salomão foi-se embora, como a minha e a tua um dia irá. A nossa face vai se encher de rugas, os nossos cabelos vão se embranquecerem, ainda que haja tinta nos dias de hoje. Talvez de Salomão houvesse, o que nós chamamos aí de corantes hoje diferentes, mas nada disso, ou seja, hoje muito usado, mas é milenar, amados, a rena. Mas nada disso esconde de nós a nossa velhice. A beleza se acaba, os desejos se vão embora, Salomão disse, os desejos carnais, tudo se acaba. E só nos resta uma coisa: saber que a morte se aproxima, e que então nós nos encontraremos com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e o Criador da terra e de tudo que nela há. E diante dele prestaremos conta do que fizemos com a nossa vida aqui na terra. E aí, amados, cada um de nós seremos julgados segundo os nossos feitos. Por isso Salomão está dizendo: não façam como eu, não busquem ter aqui nesta terra uma vida de vaidade. Não foi para isso que o homem foi criado. Não espere chegar à sua velhice para entender isso. Faça isso na sua mocidade, faça isso nos dias de hoje, para que quando chegue a velhice, você possa ter uma velhice de paz e tranquilidade diante do Senhor. Amados, eu quero fazer um paralelo da velhice de Salomão e da velhice de seu pai Davi. Totalmente inversos.
Davi cometeu um erro terrível na sua mocidade, lá com Betseba, a qual vocês já conhecem muito bem, a qual ele comete adultério, depois também envia Urias para ser morto na guerra, trazendo para ele a consequência do homicídio. Então o primeiro filho daquele adultério morre, e Davi então é confrontado por Deus através do profeta Natã, mas Davi cai com o rosto em terra e se arrepende, e passa anos da sua vida, da sua mocidade, do seu vigor, sofrendo. É acometido por doenças terríveis, diz que o seu corpo foi coberto de chagas, diz que ele fedia ainda vivendo. Diz que as pessoas sentiam nojo dele, mas ele se arrepende. E na sua velhice, a sua força é restaurada. Na sua velhice, a sua alegria é restaurada pelo arrependimento, pelo perdão de Deus sobre a sua vida. Deus volta a falar com Davi, e Davi então vai para o final da sua vida cheio de alegria. Salomão tem o início da sua juventude, da sua mocidade, falando com Deus, andando no caminho certo, mas vive o resto da sua vida vivendo na vaidade. Então ele chega na sua velhice, acometido da doença da alma, da angústia e da dor, por ter vivido uma vida de vaidade. Então ele continua dizendo o seguinte: e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura no dia em que os homens levantarem a voz das aves e todos os seus cânticos diminuírem. Não espere estar ficando surdo e nem ouvindo mais, para que você possa entender que você precisa de Deus. Não espere chegar à beira da morte, amados. É isso que Salomão está dizendo. Quando temerem o que alto espanta o caminho, quando florescer a amendoeira, quando os cabelos estiverem brancos, quando um simples gafanhoto for um peso para você. Talvez você olhe e fale assim, mas como isto? Quando um degrau de escada for difícil para você subir, não espere chegar esse dia para você servir ao Senhor. Você que tem algum idoso, um pai ou uma mãe, ou os seus avós, olhem para eles. Eles foram jovens um dia como você. E hoje você olha para o seu pai, para a sua mãe, para os seus avós, e você vê que um simples degrau de 3 a 4 centímetros, para eles é um obstáculo muito grande, porque eles já não têm mais força de levantarem os seus pés. Mas eles foram jovens. Mas a idade chegou para eles, assim como chegou para Salomão, chegará para mim e para você. E quando esses dias chegam, amados, é um sinal que a cada dia que passa, a morte está mais próxima. E então nós iremos para a nossa derradeira morada. E nós encontraremos com o dono da vida, com o Criador, com o justo juiz, a qual nós prestaremos conta. Então, é o que ele está dizendo na parte B do versículo 5. Então o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. O que ele está dizendo é o seguinte: quando essas coisas estiverem acontecendo, é porque a morte está próxima. E aí então na parte B do versículo 5 ele diz, então o homem vai para a sua casa eterna, a morte chegou. Não permite que as consequências da vaidade possam atormentar os dias da sua velhice. Mas que nos dias de hoje você possa fazer diferente de Salomão. Que você possa viver a obediência a Deus, satisfazendo a vontade do Espírito e não da carne, e vivendo na obediência a Deus, para que quando esses dias cheguem, você os possa passar com alegria. E ele diz o seguinte no versículo 6, lembra-te dele antes que se rompa a candeia de prata, ou a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro.
Lembre-se do Senhor antes que a sua beleza se acabe. Lembre-se do Senhor na sua mocidade, na sua força. Não espere chegar à velhice. Não permita que a vaidade faça você se afastar de Deus. Não permita que os prazeres da vida façam que os seus olhos não enxerguem a grandeza, a soberania e o poder de Deus. Não permita que as coisas desse mundo façam você se afastar de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos chamando. Não permita que as consequências da vaidade, que é este mundo, afastem você de Deus, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao mar, e ao pó volte a terra como era, e o Espírito volte a Deus, porque a morte vai chegar. Não permita que a vaidade faça você ficar longe de Deus, porque a morte é certa para todos, amados. Todos nós voltaremos ao pó, e o Espírito voltará para Deus prestar conta. Assim como Salomão morreu e prestou conta diante de Deus, assim eu e você morreremos e prestaremos contas diante de Deus. Assim como Salomão, que teve todo o seu reinado de paz, de glória e louvor humano aqui na terra, está dizendo que tudo não passou de vaidade, não será diferente comigo e com você. O momento que Deus nos dá aqui na terra, amados, é um vestibular na nossa vida, para que possamos passarmos no dia da prova final. O que nós passamos aqui é um aprendizado, e a palavra de Deus ensina que todas as coisas aqui nessa terra que satisfazem a carne não passa de vaidade. O que nós devemos buscar é o Deus, Criador dos céus e da terra. Ele diz o seguinte no versículo 1: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Salomão está dizendo, eu sou o pregador, porque era ele que pregava provérbios, era ele que ensinava, não somente o povo de Israel, mas o povo de toda aquela região, de outros continentes que vinham para aprender com Salomão. E no final da sua vida ele fala, olha, não copiem a minha vida, eu não sirvo de exemplo para ninguém, porque a minha vida foi uma vida de vaidade. Se o meu reino teve paz, não foi porque eu fiz por merecer, foi porque Deus já tinha prometido que no meu reinado teria paz. Se eu sou um homem sábio, ou seja, inteligente segundo os olhos humanos, não sou porque eu sou bom ou porque eu consegui isso, foi porque Deus deu a mim. E eu fiz tudo isso se tornar vaidade. Mas não façam isso. E eu quero concluir a partir do versículo 9, o que Salomão diz. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo, estudou, inventou, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas, o que escreveu é reto e verdadeiro. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, a quais nos foram dadas pelo único pastor. Demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e muito estudar é enfado da carne. De tudo o que tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até mesmo tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esta é a conclusão do homem mais sábio da terra, do homem mais inteligente que houve até os dias de hoje, não haverá outro, amados. Ele está dizendo o seguinte, por mais sábio que ele foi, por tanto mais que ele escreveu e em sabedoria ele ensinou, por mais quanto provérbios ele compôs e inventou as escritas através de muitos provérbios. Ele procurou achar palavras certas, e o que ele escreveu é verdadeiro.
Ele diz, porque as palavras dele, como sábio, são como aguilhões para as nossas vidas, né? São como pregos bem fixados, quando elas são faladas e dirigidas pelos mestres. Mas ele diz que toda a sabedoria, todos os provérbios, todos aqueles ensinamentos a qual ele escreveu, foram feitas e propostas por um único pastor, a qual é Deus. Ele está dizendo, não foi por mim. A sabedoria não provém do homem, a sabedoria é dada por Deus. Os ensinamentos incorretos não são humanos, eles já são ensinados por Deus. O homem apenas os relembra para que possa viver. Então ele está dizendo, olha, filhos, e ele usa no singular, filho meu, atenta-te. Não há limites para estudar. Não há, você não precisa ser um ignorante. Não há limites para que você possa escrever livros. Você pode ir até onde você quiser. Porém, lembre-se que isto não pode trazer salvação na sua vida. A intelectualidade humana é vaidade e não passa de vaidade. Os seus diplomas acadêmicos, as suas formações, o seu dinheiro, o seu potencial, a sua colocação aqui na sociedade, o emprego que você tem, o dinheiro que você possui, o prestígio que você tem diante das pessoas, não pode fazer nada diante de Deus, quando eu e você formos prestarmos contas diante dEle, pois nada disso nos muda diante de Deus, porque somente uma coisa faz diferença, amados. E então, ele conclui dizendo o seguinte, que todas essas coisas é enfado da carne, de tudo o que nós temos ouvido, e ele escreve lá, de tudo que vocês aprenderam, e de tudo que eu vos tenho ensinado, de tudo que eu tenho escrito, a conclusão é a seguinte, é como se Salomão no final da sua vida, amados, estivesse escrevendo a sua tese de PhD, e talvez o tema fosse as consequências da vaidade da minha própria vida. Então ele conclui dizendo o seguinte, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem, de todo ser humano, de toda mulher, de todo adolescente, de todo jovem, de todo adulto e de todo velho. É temer ao Senhor, guardar e obedecer os seus mandamentos. Pois isso não é vaidade. Pois isso não é enfado da carne. Isso não provoca medo, angústia e dor. Temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos traz paz, alegria e segurança quando estamos perto da morte. Porque Deus há de trazer juízo sobre toda a obra, até mesmo tudo que está encoberto, seja bom ou seja mal. Ou seja, nada ficará escondido diante dos olhos do Senhor. Por isso, olhe para dentro de você, como você tem vivido a sua vida, ao que você tem dado importância, o que é primordial na sua vida, o que é mais importante para você. Olhe para o que a palavra de Deus chama a atenção na sua vida e na minha vida nesta noite. Ninguém mais autorizado como homem que viveu nessa terra do que o próprio Salomão, rico, poderoso, sábio, reconhecido, desejado, de boa aparência, ou seja, disse que era um homem bonito, desejado pelas mulheres, viveu os glamoures, né? Glamour desta terra, comeu dos mais diversos banquetes da vaidade desse mundo, porém ele entendeu que a morte chega para todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e indoutos,
chega para todos, sem acepção de pessoas. E todos prestarão contas diante do mesmo tribunal de Cristo Jesus, o Criador dos céus e da terra. E assim como foi com Salomão, não será diferente comigo e com você. Porém, naquele dia, o que você vai apresentar diante do Senhor? Vaidade? Vaidade de vaidade? Ou apresentará ao Senhor uma vida de temor e de guarda dos seus mandamentos? A escolha, amados, é minha e é sua. Que eu e você possamos guardar isso nos nossos corações. As consequências da vaidade traz condenação diante de Deus. Porém, a consequência da obediência e guardar os mandamentos do Senhor nos traz vida, com paz, com alegria aqui nessa terra, além de nos assegurar a eternidade ao lado do Senhor. Que você compreenda isso no dia da sua mocidade, ainda quando você está forte, que você se arrependa, que você mude de vida e que você retroceda para os braços do Pai. Que você possa regozijar-se na sua mocidade, não nos desejos da carne, mas que você possa regozijar-se a sua vida desde já nos caminhos do Senhor e na obediência, temendo ao Senhor. É isso que a palavra de Deus nos chama a atenção nesta noite. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que você tenha um resto de noite abençoada pelo Senhor e uma semana dirigida e guardada pelo Senhor. E que esta palavra fique guardada dentro do coração de cada um de vocês. Uma boa noite, até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Quero encerrar este culto com uma oração e após esta oração nós teremos mais um louvor. Que Deus os abençoe. Senhor Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos nesta noite, Pai. Te louvamos pela tua palavra tão maravilhosa. Que a cada dia o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Arranca de nós toda a vaidade, ó Pai. Que possamos, Senhor, sermos servos do Senhor, que tenham uma vida de temor e obediência à tua palavra, guardando os teus mandamentos, Senhor, e caminhando nas tuas veredas, Pai. É o que nós te suplicamos nesta noite. Guarda os nossos corações das vaidades deste mundo, Pai. Nos livre e nos protege de todos os laços armados pelo inimigo, o qual é o diabo, Pai. Visita cada casa, visita cada família nesta noite. Derrama das tuas mais ricas bênçãos. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes aqui em cada coração e com cada um dos nossos irmãos, espalhado por toda a face da terra, de hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, uma ótima noite e até quarta, se Deus nos permitir. Ao sentir o mundo ao meu redor, Ao sentir nada
você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz.